Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Vamos começar a semana com mais fé e confiança na misericórdia do Senhor, que seja uma semana abençoada. Hoje, na aula de português, separei 2 momentos para vocês. O primeiro momento é com o livrinho O que é o amor? Então, eu recomendo a vocês que nesse primeiro momento, vocês vão ler o livro, mas começando pela capinha do livro. E olhando e observando bem alguns detalhes importantes, como por exemplo, na capa do livro, o nome do autor, ilustrador, editora, coleção se tiver. Então, o primeiro passo é esse. Vocês vão começar a leitura do livro e eu quero que vocês prestem atenção não somente nas escritas das palavras, mas também com coisas importantes como onde acontece essa história, né? Onde se passa, em que lugar, quem são os personagens, quem é o personagem. O personagem é quem participa da história. Então, quem são? Animais podem ser personagens? Sim. Até mesmo a cadeira com uma mesa pode ser um personagem no texto, tiver uma conversa entre eles, chega com uma conversa, um diálogo. Então, no texto, tudo pode acontecer na imaginação. E o texto de hoje é um texto que eu quero que vocês pensem também, o que esse texto vai ensinar para a nossa vida, nosso dia a dia. É um texto importante que fala do amor, que vai mostrar que o amor não é uma coisa que a gente pega e vê assim em concreto como uma caneta. O amor é um sentimento que vai além. Então eu quero que vocês guardem no coraçãozinho de vocês essa historinha e tirem o ensinamento para a vida. Depois, seguindo, que vocês já fizeram esse passo da leitura recomendada, vocês irão para o caderno de português continuar nosso estudo sobre acentuação. Eu preparei para vocês aqui um cartaz falando sobre isso. Olha, para vocês verem a importância de se escrever corretamente, ler corretamente, o quanto um acentinho apenas faz a maior diferença na vida das palavras, no sentido. Olha só, continuamos com o acento circunflexo, que é o acentinho que tem um sonzinho fechado. Ele sempre vai estar sobre as vogais, mas nunca sobre as vogais nem I e nem U, e nunca sobre consoantes. E aí nós temos o acentinho agudo, que tem um sonzinho aberto, e também se encontra somente sobre vogais, nunca sobre consoantes, tá bom? E aí eu separei só alguns exemplinhos para vocês verem o tamanho da importância de um pequeno acento numa palavra. Olha, maio, maiô. Olhando assim, você fala assim, tia, mas é igualzinho às palavras, não é? Muda a escrita sim, porque o acento faz diferença. Vai mudar também, crianças, a pronúncia das palavras. O que é a pronúncia? A maneira de falar. E vai mudar também o significado. Por exemplo, maio, o 5º mês do ano. Maiô, uma roupa feminina de banho. A próxima. Metro, um instrumento de medida para medir o tamanho de um tecido, quanto de tecido você vai ter que comprar para fazer uma roupa, e assim vai. A outra, metrô, olha o sonzinho fechado, é um meio de transporte terrestre que passa embaixo da terra. Nós só vamos encontrá-lo nas grandes capitais. Olha a outra, país, os pais de vocês, todo mundo tem, de onde a gente vem, nossa árvore genealógica. País que a gente pertence, igual o nosso, Brasil. Mudou a leitura, a pronúncia da palavra e mudou o significado. A outra, sabia, de saber um conteúdo, de saber uma notícia. Sabiá, um pássaro. Sabia, sabiá, apenas o acentinho agudo fazendo a maior diferença aqui na escrita, na pronúncia e no significado das palavras. Olha a outra. Secretaria, lugar da nossa escola, onde se guarda os documentos, tem os boletins e assim vai. E a outra, secretária. Secretária é a pessoa que fica no atendimento. Nessa escola tem essas duas partes, tem a parte da secretaria e a secretária da escola, que fica por conta da documentação dos alunos, professores de toda a escola. Então, com esses simples exemplos aqui, quero mostrar mais ainda para vocês o quanto é importante se escrever certo, falar certo,
né? Copiar corretamente, que é uma coisinha, um detalhezinho pequenininho como um acento que a gente acha que é pequeno, muda muita coisa. Seguindo, então, vocês irão copiar o texto, o que Mariana quer de aniversário. O que Mariana quer de aniversário? Não posso copiá-lo de qualquer maneira também, que é uma poesia. Então, tem que seguir certas regrinhas, como, por exemplo, eu tenho que começar com parágrafo, porque o poema todo ele começa com parágrafo. Parar onde que a tia parou lá. Porque se eu copiar a frente, de qualquer maneira, eu vou mudar os versos. E eu não posso fazer isso com um texto que não é meu. Então, vocês vão copiar, olha, olhando a margem do caderno, nós temos um caderninho aqui, por exemplo, ó, a margem, essa mais grossinha aqui, ó, mais firme, é a margem de começar. Então, vocês vão colocar o dedinho aqui, depois desse dedinho, vocês vão começar copiando, porque nós vamos deixar essa poesia toda com parágrafo. E também deixei um espacinho maior para vocês soltarem linhas, porque quando muda a estrofe. Então tá aí, o que Marina quer de aniversário? Um buquê de flores e um colar de pérolas de todas as cores. O que Marina quer de aniversário? Um rolimã, um patinete e 2 burrinhos mansos mascando chicletes. Sérgio Caparelli foi quem escreveu essa poesia para nós. Então vocês vão observar tudo isso, começando com parado, soltando linha, do jeitinho que a tia parar vocês parem, porque senão altera o número de versos, que é cada linha da poesia. Soltando a linha significa mudando de estrofe, é o conjunto de versos de uma poesia. Fez isso, passar para o número 2. Vocês vão copiar lá da poesia. Quando pede da poesia, eu não posso inventar palavra, eu tenho que buscar de lá. Palavrinhas que tem acento agudo e acento circunflexo. Então, você vai pegar lá do textinho o que Marina quer de aniversário e colocar na coluna certa. Lembrando, acento agudo, acentinho com o som aberto. Acento circunflexo, sonzinho fechado. Ah, tia, mas lá no texto, no acento agudo, um exemplo, tem mais palavras que um acento circunflexo. Sem problemas, não é para inventar outra palavra, só para pegar as que tem lá. Terminado isso, vocês irão para o número 3, que é de separação de sílabas, terminando com a nossa segunda parte do primeiro trimestre. O conteúdo foi esse, sílaba e acentuação. Lá vocês vão continuar prestando atenção que sílaba é cada pedacinho da palavra. Quantas vezes eu abro a boquinha para pronunciá-la. Então, você também pode usar o recurso que a gente já ensinou também da palminha. Você fala, quantas vezes vai mudando de sílaba, você vai batendo a palminha para não ter dificuldade e fazer com que as coisas fiquem erradas. Continuo falando, cuidado com, na hora que lá tem palavrinhas com SS, com RR, que eles não ficam juntos na mesma sílaba, tem que separá-los. E cuidado na escrita, por exemplo, a primeira palavrinha lá é pasta. Se eu não prestar atenção e copiar ela errado, vai ficar pata. Pata não é muito diferente de pasta. Uma letrinha só que mudou a palavra totalmente. Então, por isso, muito cuidado. Combinadinho? Então, ó, pasta. 2 pedacinhos. Então, dessa maneira que eu falar, eu vou separar. Então, acho que de português vocês não vão ter dificuldade, é tranquilo, mas qualquer coisa podem me chamar lá na plataforma, que eu estarei totalmente disposta a tirar as dúvidas, tá bom? Até mais!